Olá! Agora a gente vai para o nosso segundo encontro. Caso você não tenha visto o primeiro, sugiro que volte o vídeo com Henrique José e depois venha para esse. Hoje a gente vai conversar com o Max Pereira. Ele é fotógrafo e produz aqui no estado há mais de 30 anos. Ele tem uma produção vasta, principalmente com publicação e com produção autoral. Ele vai conversar com a gente sobre o que ele produziu, mas também sobre os recortes, o que se produzia naquele período, como era a efervescência cultural daquele período, da virada do milênio aqui no estado. Max Pereira tem alguns fotozinhos publicados que serão apresentados aqui aos poucos. Eu espero que vocês gostem, que venha somar muito para o aprendizado de vocês. E fique agora com a entrevista com Max Pereira. Bom, eu me chamo Max Pereira, sou potiguar, sou natural de Jucurutu, entre Jucurutu e Caicó, entre essas duas cidades do Seridó. Tenho 50 anos, trabalho com fotografia já há uns 30 anos mais ou menos. Comecei a conhecer fotografia melhor e produzir fotografia melhor no curso de jornalismo da UFRN, no final dos anos 80. E de lá para cá tenho uma trajetória relativamente um tanto irregular, porque nos primeiros 15 anos da minha produção era um processo ainda muito, não muito consistente, no sentido de que eu não me dedicava tanto à fotografia. Eu era uma pessoa que tinha uma profissão, que eu tenho até hoje, eu sou professor de inglês, e ocasionalmente fotografava. De 2006 em diante, né, eu comecei a me dedicar a isso de uma maneira mais oficial, no sentido de um comprometimento meu com a minha prática, com a minha produção, com o estudo, com participações em salões, em projetos, e enfim. Mas mesmo nessa época de início, né, eu sempre fui muito envolvido com a fotografia. Por exemplo, na época da universidade, o meu projeto de conclusão de curso foi uma investigação superficial, dentro do que um projeto de conclusão do curso necessita, sobre a relação dos fotojornalistas com os repórteres nas redações. Um projeto que chama A Imagem à Margem, e que foi um projeto muito bacana, porque foi uma época foi quando eu entrei de cabeça no universo do fotojornalismo. Então foi quando eu conheci nomes como Henrique José, como João Maria Alves, como Emerson Amaral, como Ana Potiguar, que é fotógrafa, mas que eu não conhecia nessa época, a outra Ana da Tribuna, Ana Silva. E foi um período assim muito interessante, e também foi por essa época que eu tive uma exposição individual também. Só que, como eu falei, foi um período assim da minha vida, até 2005, 2006, de uma relação uma coisa intermitente com a fotografia, de períodos mais imersos e períodos mais desconectados, mas sempre estudando e sempre prestando atenção no que estava acontecendo com relação a isso. Mas eu posso dizer que a partir de 2006, que eu volto para Natal, depois de uma temporada de 4 anos no Rio Grande do Sul, que eu comecei a ter essa seriedade de considerar o meu trabalho como uma coisa mais como trabalho, de todo dia, de que você não é hobby, é trabalho também, é isso. O primeiro projeto que eu fiz, e é engraçado porque foi numa das galerias que nós perdemos, ou pelo menos não está mais em atividade, que foi um projeto com colegas do curso de comunicação, né? E é curioso porque uma boa parte deles seguiu outros caminhos. A gente fez uma exposição que eu não vou conseguir me lembrar o título agora, mas enfim, nós organizamos uma exposição na Galeria da Aliança Francesa, né? Que eram 5 colegas, que éramos eu, Ângela Bezerra, que é fotógrafo, que é repórter hoje em dia, trabalha com jornalismo e acho que trabalha com assessoria, Marcelo Andrade, que agora está em Portugal. Eu creio que Fábio, eu não me lembro se Fábio do Espírito Santo estava também, só que Fabinho é ator, atualmente mora em Salvador, e Raquel Lúcio, que atualmente mora em Caicó, segue trabalhando com arte, com fotografia, dentre outras coisas, e é professora do IF, se não me engano. Então a gente juntou esse grupo, isso em 1990 e alguma coisa, 92, 91, e aí a gente fez uma exposição bacana numa galeria que era uma das galerias que a gente tinha no passado para expor o trabalho, a Galeria da Aliança Francesa, ali em Petrópolis, que era uma galeria muito bacana, um espaço muito bom de exposição.
foi o primeiro projeto de exposição que a gente teve, que eu tive, de uma exposição coletiva. E lembro também, em seguida, aí nessa época, eu entrei em contato com o professor Henrique José é fotógrafo, que hoje está à frente do mercado da foto, lá no mercado de Petrópolis, e que é um nome assim que eu não posso imaginar desenvolvimento, evolução, repercussão de fotografia no Rio Grande do Norte sem pensar no trabalho de Henrique, porque Henrique eu conheci boizinho, trabalhando como repórter fotográfico na Tribuna, e aí em seguida Henrique funda a Zoom, que era um nicho de agência, eu acho que era uma agência de fotografia, e aí com a Zoom eu virei um colaborador eventual, e foi através deles que eu montei uma exposição individual, isso em 1996, lá na Capitania, e era um projeto bacana porque trazia gente de Natal e gente de fora. Então eu expus com uma fotógrafa que hoje tem uma repercussão, um trabalho chamada Flávia Mutran, que é uma fotógrafa de Belém do Pará, que, se eu não me engano, atualmente ela trabalha como, eu não sei se ela está como fotojornalista da Folha e como trabalhando com fotografia autoral, mas eu sei que o trabalho dela segue, e a gente expôs junto na Capitania, isso em 96. Foi eu acho que a minha última exposição, propriamente dita, antes desse período de menos conexão com a fotografia. E também tem uma outra, nessa época também, assim, tem uma outra produção que foi interessante, que eu me envolvi com a produção, com a autopublicação, porque existiu uma cena na época de veículos alternativos, de poesia e de arte, haviam órgãos, haviam publicações também institucionais, como o Galo, que era um jornal de arte publicado pela Fundação Zé Augusto, e tinha as contrapartidas, tinha o Jornal do Sebo Vermelho, tinha o Delírio Urbano, tinha A Franga, que era uma tiração de onda com o Galo, que era um jornalzinho alternativo também. E nessa época eu me juntei com dois amigos, com um poeta, Carlos Magno Fernandes, e Afonso Martins, que é designer, e a gente fez um zine chamado Palavra, que era um zine no tamanho de pôster, isso em 89, 90, que era um zine que era uma página só, frente e verso, gigante, que a gente distribuía, era gratuito, e que dava uma varredura na produção da cidade da época, produção de poesia, de crônica, conto, literatura, fotografia, desenho, e que teve 6 edições. E é um projeto que eu me orgulho muito de ter feito parte dele, e estou fervilhando, assim, estou pensando muito num retorno do Palavra, conversando com os amigos, com o pessoal que a gente produzia, e era uma coisa bem romântica, muito legal, porque a gente não tinha, ninguém morava só, ninguém tinha estudo, ninguém tinha ateliê, então a gente se reunia em boteco para montar, para diagramar o fanzine, e isso pré-computação, então era tudo cortado, e usava muita letra 7, enfim. E o resultado é muito interessante até hoje. E eu acho, particularmente assim, pelo trabalho de Afonso como designer gráfico, como artista visual também, e de Carlos Fernandes, que é um cara que é poeta, mas que é uma antena para tudo que está rolando de interessante no que diz respeito à poesia e à literatura. E eu entrava dando uns pitacos e escrevia também um pouquinho. E também tive uma participação que aí já não era como fotógrafo, nem tinha muito uma produção visual, numa dessas publicações que entrou nessa leva da época, que era um jornal produzido pelos alunos do curso de comunicação da UFRN, chamado Cebola Faz Chorar. Um jornal de humor, de tiração de onda, inspirado um pouco pelo Planeta Diário, que anos depois virou Caceta Popular, e a gente fazia o Cebola Faz Chorar, que era um jornalzinho também com distribuição gratuita, só de humor, de tiração de onda, e eu escrevia com eles. Aí a equipe éramos... o jornal, na verdade eu entrei como um convidado depois, mas o núcleo inicial foi Robson Medeiros, que hoje é um cara com quem eu trabalho às vezes na parte do design gráfico de publicação, Isaac Ribeiro, que depois
é músico, enfim, trabalha como jornalista, mas é músico, teve a banda Flor Bela Espanca. E o outro, Carlos Magno Araújo, que também foi repórter do Diário há muito tempo, depois foi do Novo Jornal. E a gente fazia essa brincadeira e é curioso, na época era tudo muito fácil, assim, a gente fazia, e todos eram gratuitos, todos com distribuição gratuita, nenhum deles a gente cobrava, porque sempre tinha um patrocínio, a gente conseguia patrocínio de gráfica. E eu me lembro que o Cebola ainda tinha um detalhe luxuoso, que ele era diagramado por Falve Silva. Falve Silva, artista de grande importância no cenário da cidade, um cara que tem um trabalho, uma trajetória super consolidada, e Falves era o nosso diagramador. Olha só que luxo isso. E muito na base da amizade e tudo isso. Então, assim, nessa época, isso na época de estudante, assim, foi bem... E eu já estava muito em conexão com outras pessoas que estavam produzindo isso. Mas aí quando o Henrique José entra em cena com a Zoom, a coisa mudou, porque a gente começou a ter havia um local de encontro, havia um polo, vamos dizer um polo, mas um centro aglutinador dessas pessoas que trabalhavam com fotografia. Aí começam a aparecer outras pessoas como Renato Medeiros, que hoje está em Açu, com a usina, que também, além de fazer 200 milhões de coisas que ele faz, de pintura, desenho, design, também fotografava. Aí a gente começa a aparecer uma turma da fotografia, que vai se juntando e tem esse lugar para trocar ideia, para conversar, para pensar exposições. E uma época que a gente ainda tinha galeria em Natal, então dava para pensar mas ainda a gente não podia considerar muito um circuito, ainda muito incipiente a parte mercadológica, era muito aquele tesão de fazer, de produzir. É porque o pessoal da fotografia entrou num movimento que já rolava em Natal de publicação, que já veio do pessoal do Poema Processo, de pessoas que produziam, que já faziam zine, assim. Eu me lembro de que são pequenas coisas que já passaram, que já aconteceram em Natal, que a gente olha para trás e fala e fica um pouco perplexo como o Natal conseguiu ter tanta ousadia no seu cenário cultural. Por exemplo, uma coisa que acontecia nessa época, que foi a minha primeira experiência com publicação, o Festival de Artes do Forte dos Reis Magos, que, por incrível que pareça, houve uma época em que existia um festival de artes dentro do forte. Você tinha que chegar, atravessar aquela passarela todinha, chegar no forte. E as celas, assim, aquelas salas, você tinha poesias de João da Rua jogadas, você tinha fanzine para você coletar e pegar e levar para casa, você tinha exposição de arte, você tinha exposição do próprio Falve Silva, você tinha show de Jardim Macalé, você tinha show de bandas daqui como Fluidos, do meu amigo Carito, você tinha peça de teatro, peças assim, que eram coisas assim, que eu era adolescente quando eu fui, e foi um negócio que eu não acreditei quando eu vi aquilo, de ir pro meio do mar, por cima de um forte, e entrar nas salas e ver poesia. Então existia um circuito de produção que não passava só por fotografia, mas que passava muito por poesia também, uma tradição em poesia com a galera dos sebos, e que a fotografia entrou meio que de carona, porque, por exemplo, nesse festival do Forte que eu fui, eu não me recordo de fotografia, mas eu me lembro muito de poesia. Eu lembro muito de ver era meio que uma instalação que você entrava numa cela daquelas e estava cheio de poesia no chão, e você podia montar seu próprio zine com isso. Eu não sei se eu lembro muito do nome de João da Rua. Esse nome não João da Rua, João Barra, que são pessoas que têm uma ligação com literatura e com poesia aqui no estado. Aí essa galera da foto, porque também antes de eu trabalhar com foto, eu lembro de um cara que era o cara da fotografia, que chama Godeiro Júnior, que poucas pessoas falam de Godeiro Júnior hoje em dia, mas que já era um cara que tinha um trabalho autoral, que fez muito trabalho interessante com publicações para livros e essas coisas. E era o nome do cara que eu dizia, eu não sabia quem era, mas eu dizia, rapaz, esse cara tem um trabalho, parece que esse cara é um fotógrafo legal. Só que aí eu entrei na faculdade, e aí a própria galera de fotografia da faculdade começou a juntar um grupo, tanto que essa exposição que eu falei, o que nos uniu foi que éramos todos alunos do curso de fotojornalismo, né? E aí a gente tinha, eu lembro do professor Aderson, que foi um cara sensacional, que era responsável pelo laboratório, que ele dava chave, eu tinha a chave do laboratório do quarto escuro para ir trabalhar a hora que eu quisesse, lá no laboratório da UFRN. E
Então, mas a cena de publicação não era muito ligada à fotografia, era mais ligada à poesia. Mas aí a gente meio que ia de carona nisso é tanto que eu não me recordo assim de nenhuma publicação em particular dessa época. Eu lembro de uma exposição de três e a cidade de Natal era menor. Assim, tudo era menor, tudo era muito menor. Então o grupo de pessoas que estava atuante com arte, com essas coisas, era menor, todo mundo se conhecia. Então era fácil saber o que estava rolando. E você tinha esses espaços de exposição que você frequentava, por exemplo, a própria Aliança Francesa. Eu participei de uma exposição lá, eu tive 3 amigos que fizeram uma exposição linda lá, chamada Gimnopédie, que era Mário Ivo Dantas, jornalista, Ana Potiguar, fotógrafa, que está meio sumida da fotografia, mas que eu sei que ela produz, e Rosa Maciel. Eu me lembro muito dessa exposição deles 3, por lá. E algumas inserções em exposições coletivas. Eu me lembro de outra galeria saudosa, que era a galeria da Biblioteca Pública, que será devolvida em breve, né? Uma das devoluções que a governadora vai cumprir, né? Vai devolver a nossa pinacoteca, enfim. E a biblioteca, se não me engano, é Câmara Cascudo, Biblioteca Câmara Cascudo, né? Que tinha uma galeria, que era um lugar onde você podia pensar nisso, mas era um cenário muito assim. A gente tinha o pessoal do foto, que eu me recordo, tinha o pessoal do foto. Que você está listando, me lista as galerias que tinham aqui em Natal. Rapaz, eu lembro de alguns, eu lembro de projetos, eu lembro de um projeto de arte chamado Nuclearte, que foram artistas que se juntaram, pegaram uma casa ali pelo baldo e fizeram uma coisa que hoje em dia é super comum, que são artistas que compartilham ateliê e fazem um espaço de exposição no ateliê. Eu lembro muito da Nuclearte, que se não me engano era Novenil Barros, Cristina Jacome, eu não me lembro se Fernando Gurgel estava no meio, e Marcelos Bob. Eu lembro da Galeria do Centro de Turismo, que era uma galeria, mas são galerias que tinham muito mais uma pegada de artes plásticas, entendendo como artes plásticas, não vamos chamar de artes visuais, mas pensando muito objeto, pintura, escultura e desenho. Fotografia como produto é relativamente recente, mas havia exposições e havia inserções, assim. Por exemplo, eu participei de uma coletiva nessa galeria da Biblioteca Câmara Cascudo, chamada Valei-me São Sebastião. Foi uma exposição que era sobre São Sebastião e meu trabalho foi em fotografia. E assim, então havia sempre a possibilidade, mas ainda a coisa andava numa outra pegada, porque quem estava produzindo imagem mesmo era o pessoal do fotojornalismo, porque era a labuta deles de todo dia. E os diletantes, assim, o pessoal que fazia um trabalho em paralelo, mas a gente não tinha uma perspectiva de vou fazer para vender, vou fazer pensando em projeto de uma publicação. Não, era uma coisa, me parece, assim, pelo que eu me recordo, era uma coisa muito... Havia alguns aqui e ali concursos, salões, coisas assim, mas aí eu lembrei de outro espaço, que é um espaço muito legal que teve em Natal, chamado Babilônia, que era um espaço ali na Vila de Ponta Negra, num lugar sensacional, com vista para o mar, para o Morro do Careca, e que organizava exposições e que fez festivais. E, inclusive, assim, boa parte dessas minhas memórias, assim, elas foram muito reativadas por uma publicação do Sebo Vermelho chamada, que é uma homenagem a uma publicação antiga chamada Delírio Urbano. Eu acho que há 3, 4 anos atrás, Afonso Martins, meu amigo designer, e Abimael Silva, um cara que sempre está no fomento, está sempre, de alguma forma, colocando a coisa em movimento, eles lançaram uma publicação gigante, um livrão assim, lindo. Se não me engano, chama Delírio Urbano, que era o nome de um jornal, de várias dessas pessoas que eu citei, de João da Rua, J. Medeiros, outro artista visual incrível. E eles fizeram uma compilação, uma revisita de todo esse cenário de Natal, anos 80, anos 90, na área de publicação. E eu fico bem orgulhoso, porque meu nome está lá no meio dessas coisas que eu citei. E é um livro que eu aconselho, assim, acho que todo mundo devia ter esse livro, tem para vender no Sebo Vermelho. Porque você, para quem viveu aquilo, tem toda essa nostalgia e além disso, o livro é muito bem montado, foi muito bem feito. E eu acho que é uma cidade que muita gente não sabe que existiu, edições, publicações, e está tudo lá.
pôster de peça de teatro. Então, muito disso que eu estou falando está muito presente lá no livro, no Delírio Urbano, sobre essa época. E você vê que, assim, até nesse livro, ele corrobora um pouco isso que eu disse, de que a presença da fotografia, por exemplo, você pensa, fotografia autoral, não era muito apegada. Existia, porque a fotografia autoral não surgiu quando o nome fotografia autoral surgiu. A fotografia autoral é você produzir alguma coisa dentro do que são os seus valores, o que é o seu statement, como a gente fala atualmente. Mas não era uma coisa como é hoje em dia. Hoje em dia, por um lado, eu quero ficar saudosista, Natal, tinha tanta... Hoje em dia a gente tem outras coisas que eu sinto que são legais. A gente tem o Duas Estúdio, que está, por razões pandêmicas, está um pouco mais que colabora muito com isso. A gente tem a galeria do nosso amigo, que eu esqueci o nome da galeria ali em Petrópolis, a Margem, que é um negócio sensacional, que bota a coisa para andar. Henrique José, guerrilheiro, incansável, segue. E a gente teve um período assim legal, eu e Henrique, de trabalhar junto no Senac, que foi bem na época que eu voltei de Porto Alegre e vi que havia uma possibilidade de um trabalho com fotografia em artes visuais, e Henrique me convida para trabalhar com ele no Senac, dar aula de fotografia. Só que assim, a gente trabalhava com fotografia para qualquer público, desde quem tem interesse em trabalho autoral, que a gente tem pessoas que saíram de lá e que hoje têm trabalhos legais, como Antônio Câmara, Cancan, né? Até gente que saiu de lá e foi fazer fotografia de eventos, de casamentos, como tem pessoas que saíram, porque é nome demais para lembrar, mas tem gente que saiu de lá e que hoje está bem consolidado no mercado, fotografando crianças, batizados, e, enfim, coisas assim. Aluno de jornalismo, o cara entrou no curso, você já sem querer, você já bota o pé num circuitinho underground da cidade, da época de quem está trabalhando com arte, de quem está trabalhando com música. Mas eu entrei no curso, foi uma coisa meio, vamos... Um amigo falou para mim, rapaz, você devia fazer jornalismo, eu fiz. E o começo do curso, na verdade, não teve eu não me liguei muito em fotografia, porque eu estava curtindo tudo que eu podia, porque recém feito 18 anos e fazendo faculdade, tinha começado a trabalhar, então eu estava descobrindo outras coisas, a boemia e os amigos, e saindo e curtindo muito e tal. Mas a fotografia já existia, mas naquele caráter familiar, de registro. A minha mãe comprou uma câmera Kodak, e a gente fotografou. Outro dia eu achei a minha primeira foto, mas era algo que a paixão não tinha rolado. Aí no curso, quando a gente vai estudar fotojornalismo, que hoje em dia é completamente diferente, mas como é que acontecia? Você recebia uma câmera, uma Pentax K1000, com filme, para você fotografar, fazer o que você quiser, e depois a gente ia para o laboratório para revelar, que na época se chamava revelar e eu não sei nem mais o nome de botar no papel, é imprimir, ampliar, revelar, ampliar e imprimir, né? Não é imprimir, é outro nome que eu não me lembro mais, quando a gente coloca a imagem no papel. E aí a coisa bateu, aí rolou, aí eu endoidei com essa história dessa câmera e a coisa começou a ficar cada vez mais presente, e eu acabei comprando uma Pentax K1000 para mim, e foi aí que começou. E como havia esse acesso ao laboratório, então era sensacional, porque eu tinha acesso ao processo todo, desde a captura da imagem até quando a coisa ia para o papel. E teve uma situação que foi curiosa, assim, que foi um negócio que deu um upgrade muito grande especialmente no meu processo de trabalho, que um conhecido que trabalhava com fotografia aérea na aeronáutica veio morar em Natal. E a gente meio que pensou em ter uma empresa juntos de fotografia, porque ele estava precisando ganhar dinheiro com alguma coisa, e eu gostava de fotografia. E esse cara me deu gratuitamente assim, um mega curso de revelação fotográfica e de impressão, mas no padrão que ele tinha no trabalho dele na aeronáutica, que era o padrão de excelência absoluta. Então teve o antes e o depois desse encontro com esse cara, que é o nome dele Marcelo, porque depois que a gente foi para o laboratório e ele começou a dizer, isso aqui você tem que ter termômetro, você tem que trabalhar, você tem que pensar na temperatura, você tem que pensar nisso aqui, você tem que pensar nisso aqui, você tem que pensar nisso. Que ele deu todas essas sutilezas que a gente às vezes deixa passar, mas aí o resultado, aí virou outra coisa. Aí o resultado foi para outro lugar.
E foi uma coisa bacana, até porque a empresa não deu certo, faliu, perdi grana, mas ganhei esse know-how em fotografia, especialmente, particularmente na parte de revelação e de impressão. Então o começo foi esse, aí você começa a conhecer as pessoas e vai pensando em projetos, e vai aparecendo coisas, e vai fazendo, mas sem muito... E era uma coisa legal porque não tinha muito estresse, não tinha muito... eu tenho que... Não, ninguém tem que fazer nada, você faz, acontece, expõe, mas ao mesmo tempo também você não tem um alcance legal, os trabalhos não iam muito além daqui, né? Você falou que você conhecia as pessoas, pensava em projetos e tal. Quais eram esses projetos que você... Todas essas publicações que eu falei, dos jornais, eles surgiam de papo com amigos, assim, e outras exposições também, essas exposições que eu falei, porque o que eu chamo de projeto é justamente isso. Na época, o que a gente tinha? O que se fazia? Exposições, esses jornais, esses como zines, e assim, livro, não me recordo muito, mas já tinha uma pessoa, já tinha um cara, Giovanni Sérgio, que é um dos caras mais respeitados e uma pessoa que tem um trabalho com fotografia de uma trajetória muito longa, que eu acho que foi a primeira pessoa que eu soube que publicou alguma coisa, que fez uma publicação em fotografia, que eu me recordo, pode ser que eu esteja errado. Mas era muito, porque era parte da onda, da curtição, fazer... Engraçado, né? Porque tinha uma pegada de fotojornalismo, mas a gente não tinha... Eu não me recordo muito, assim, o que eu trabalhava o que eu gostava de trabalhar na época. Eu era muito encantado por abstração, não me lembro, porque era muito pessoal, já era autoral. Cada um seguia um caminho que eu, assim, na época do projeto final de curso, que eu acompanhei os repórteres, eu fiz um ensaio sobre esse dia a dia do repórter fotográfico. E que é um projeto, assim, que eu gosto muito dele, que eu não... Depois de muitas mudanças, morar em muitos lugares, eu não sei muito bem onde é que anda esses negativos, mas é porque o meu TCC ele é todo ilustrado com fotografia. E fotografias desse dia a dia do repórter fotográfico, porque eu passei uma temporada no Diário de Natal e na Tribuna, que eram os dois jornais da época. Então eu saía com os repórteres fotográficos nas pautas, eu ia com eles para fazer isso e documentava esse trabalho deles, porque na época, qual era o ponto do meu trabalho? Era mostrar que havia uma certa hierarquização do trabalho do repórter, como o cara do texto, o cara que estudou, e o fotógrafo meio como peão. Mas isso estamos falando do final dos anos 80, 90. A coisa já não é mais assim. Eu estou falando da época que não existia editoria de fotografia em jornal, né? Não existia. Então foi muito em cima dessa... Qual era o espaço do repórter fotográfico nisso? Mas em paralelo porque na verdade ainda não parava para pensar muito a minha produção. Assim, eu fiz uma exposição que chamava Ilustrações, e que era basicamente com imagens analógicas que eu alterava, eu fazia alterações no papel, materialmente falando, lixava, queimava, enfim, e refotografava. Era um negócio assim, era processo demais, mas são aquelas coisas de quando a gente... Existe um tesão muito grande de fazer, mas a gente ainda não sabe muito bem como transformar isso, como enxugar. Eu diria hoje em dia que faltava edição na época. Experimentação, e eu na época, honestamente, eu não estava nem um pouco conectado com a produção fotográfica autoral do resto do Brasil. Não, eu acho que o fotógrafo que eu conhecia nessa época e que eu gostava era Miguel Rio Branco, e só. Óbvio, os famosos todos, Cartier-Bresson, Mário Cravo Neto, não sei o quê, mas ainda não tinha caído a ficha muito ainda de que existia um lugar para fotografia dentro de uma perspectiva de artes visuais, de produção em artes visuais contemporâneas. Apesar da minha exposição, da minha primeira exposição, ter sido uma exposição que não era uma exposição fotográfica. Só que eu ingenuamente chamei de ilustrações, quer dizer, que na verdade nem eram ilustrações. Eu não sei dizer bem o que era hoje em dia, porque o que eu pensei na época, a forma como eu organizei, ficou para trás, foi um momento que ficou para trás. Hoje o meu pensamento em fotografia vai para outro caminho. Mas eu acho que o que acordou mesmo, o que deu uma acordada foi no momento que eu fui para Porto Alegre e que eu pensei em me candidatar a uma vaga no mestrado no Instituto de Artes da URGS.
E aí foi quando eu conheci outra galera, eu vi outra perspectiva de outras coisas, como, por exemplo, um cara que eu me lembro que me chamou muita atenção, foi um cara chamado Philip Lorca de Cóssia, que é um americano, né? Que aí eu comecei, aí eu comecei a conhecer umas pessoas. Miguel Rio Branco sempre, um cara cujo trabalho eu sempre gosto, mas eu lembro muito desse do Lorca de Cóssia e do Jeff Wall, que é um canadense, porque aí eu comecei a ver essa perspectiva da fotografia entrando dentro de um panorama de artes visuais e com elementos extremamente conectados com contação de história, que eu acho que que era uma coisa minha, mas que estava meio dormente, assim, e isso me chamou muita atenção. Só que aí foi um período de estudar muito, mas de produzir muito pouco. Eu fotografei pouquíssimo esse período que eu morei no Rio Grande do Sul, muito pouco. Aí quando eu voltei, que aí e voltei começando a trabalhar como assessor, foi o único momento que eu fui fotojornalista na minha vida. Trabalhei com assessoria num lugar chamado Oficina da Notícia. E aí fazia revistas, essas revistas institucionais, fazia revista Empresas e Empresários, que basicamente era ir visitar pessoas e acompanhar os repórteres e fazer portraits das pessoas. Mas em paralelo já tinha um outro trabalho que estava começando a surgir, que era o meu trabalho autoral, que já era, que sempre foi o desvio, né? O meu trabalho é sempre um desvio do que eu tinha que fazer esse trabalho de assessoria, mas ao mesmo tempo, entre um trabalho e outro, alguns projetos foram começando a se realizar, a se concretizar. Tinha os artistas que eu sempre admirei, que eu admiro e que hoje são pessoas que de certa forma foram uma referência para mim, mesmo sem trabalhar com fotografia, mas eu acho que o que eu faço em fotografia tem uma conexão com o que essas pessoas fazem. Você tem um artista visual que com certeza o que ele faz, tem dois que eu citaria, um deles é Ítalo Trindade, pela maneira como ele pensa a cor no trabalho dele, e uma geometria, e outro também muita coisa que eu fotografo eu lembro dele, é Fernando Gugel. Mas isso eu fui entender depois, né? Porque isso foram as pessoas os caras que eu fui ver a exposição lá em 89, 90, quando havia galeria em Natal, né? E eu sinto que, de certa forma, isso foi o que foi formando um pouco do meu acervo, porque eu fui para uma exposição de arte de verdade pela primeira vez em 2003. Eu digo visitar uma exposição de arte com obras expostas da maneira certa, mas não é isso, na verdade não quer dizer, porque eu fui a muitas exposições de arte aqui. Vamos falar que foi a primeira vez que eu fui a exposição de arte de grande porte, digamos assim, uma exposição, porque aqui eu conheci o trabalho de Fernando numa exposição que foi muito bem montada, o trabalho de Ítalo, eu não me lembro se foi numa exposição, mas eu não vi uma ligação muito direta, porque nessa época eu não pensava fotografia assim. Para mim fotografia era fotografia, pintura era pintura, escultura era escultura. Eu não sabia que na verdade tudo pode ser uma coisa só. Não é que pode ser uma coisa só, tudo pode se somar e levar para um outro caminho. Mas era uma época muito fértil, assim, de muita coisa acontecendo, era legal. Rapaz, quando eu cheguei estava um período muito massa, sabe? Estava um período de uma efervescência incrível. Foi o período aquela prefeita, que vocês sabem quem é, né? Então era um período assim de muita coisa legal acontecendo, de Salão Abraham Palatinique acontecendo pela primeira vez, de Capitania bombando, Salão de Artes Visuais da Capitania acontecendo ainda, tinha muita coisa acontecendo, e eu reencontrei amigos que seguiam produzindo e conheci outras pessoas que estavam produzindo também, não apenas em fotografia, mas conheci Vinícius Dantas em artes visuais, Marcelo Gândio, acho que ainda estava aqui, mas já estava na transição dele, Pedro Acosta estava morando aqui na época, Sayonara, que nunca saiu, mas que sempre está em movimento, está sempre fazendo alguma coisa, Sivone também, que é uma pessoa que eu esqueci de falar desse período, dessa efervescência também, que é uma pessoa que está desde lá trabalhando, porque é trabalho. E aí quando eu voltei estava muito bom, tava uma festa, porque tinha coisas acontecendo, a Pinacoteca estava aberta na época, exposições rolavam, aí conheci algumas pessoas que foram muito legais assim, de conhecer o trabalho de fotografia aqui, como Zé Frota,
como no Muhammad, como Jean Lopes, que eu não conhecia, mas conheci. E nessa época, uma coisa que eu esqueci de falar, de um projeto que foi muito importante, eu acho, dessa efervescência toda, e a gente tinha um outro governo, uma outra forma de pensar a cultura, né? A gente tinha aquele prêmio da Bahia, que eu esqueci o nome. PRVG, que ainda tem, voltou, né? Graças aos esforços da galera que correu atrás. E eu me lembro de uma exposição em particular que foi muito bacana e que foi porque aí nesse retorno, né, essa efervescência, essas coisas acontecendo, eu mesmo trabalhando com assessoria e dando aula de inglês e fazendo meu trabalho, aí veio uma premiação no Salão do Abraham Palatinic, em segundo lugar, com um projeto. Depois veio uma outra premiação no Salão de Pequenos Formatos lá de Belém. Depois eu entrei no Salão de Abril de Fortaleza, quando ainda era nacional, que agora é só para o pessoal do Ceará, e eu acho massa isso, uma ideia a ser pensada. E aí me enturmei com essa Henrique José, sempre, meu brother, sempre, a gente começou a trabalhar junto no Senac, e aí eu me conectei com pessoas que eu sabia que tinham um trabalho legal, mas que eu não tinha me aproximado muito, como Zé Frota, no Muhammad, e Ricardo Junqueira, que é um cara que é fotógrafo, se não me engano é de Brasília, morou aqui um tempo, agora está em Portugal, e Ricardo teve a ideia de fazer uma exposição chamada Coletivo Potiguar, isso em 2009. O que era o Coletivo Potiguar, uma exposição financiada pela Caixa Econômica, que percorreu 3 capitais do Brasil, se não me engano Rio, São Paulo, Brasília, e que era uma coletiva de pessoas produzindo fotografia aqui. E aí nessa exposição estávamos eu, Karen, se não me engano é Karen Montenegro, o nome dela, que está um pouco parada, mas me parece que está colocando as manguinhas de fora de novo, Karen, Eric van der Weide, foi quando eu conheci Eric, no Muhammad, Hugo, eu sempre tenho problema de esquecer os sobrenomes do povo, Hugo Macedo, né? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, e o próprio Ricardo. Então foi um projeto de sonho, assim, porque era uma exposição coletiva com 6, 7 fotógrafos. A gente expôs nos centros culturais da Caixa em 3 cidades, Rio, São Paulo, Brasília, que são lugares maravilhosos de expor, e ainda tivemos a oportunidade de ir para lá e fazer workshop com as pessoas. Então, assim, foi um aval muito interessante para o meu trabalho, entrar no meio dessa galera, né, e ter a chance de participar de um projeto desse jeito. Ricardo realmente é uma pessoa que tem a saúde mental muito boa, porque ele não endoidou depois disso, porque ele era o cara que produzia, o cara que ia montar, desmontar, e teve esse esforço, e foi uma coisa que levou Jean Lopes, um nome muito importante que eu esqueci de dizer que participou também, Jean Lopes de Açu. E essa exposição circulou e teve um catálogo, então isso foi um outro momento, assim, entre 2008 e 2010, assim, de muita coisa bacana que aconteceu aqui. E que eu notava que havia um circuito, a gente tinha o circuito body art de performance, existia um circuito de performance em Natal, com festivais ligados à performance. Então, tinha muita coisa que estava pulsando, que estava viva, né? Só que aí eu entrei numa perspectiva de começar a estudar, pensar meu trabalho como trabalho. Então aí produzir séries, ter alguma coisa que possa ser pensado como uma trajetória. E que é engraçado, né? Porque de repente você nem tem uma produção tão grande, mas você tem uma produção que ela é mais enxuta, porque você vai editando o que você mostra, como você mostra. E aí, bem por essa época, 2010, 2011, 2012, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nas publicações, nas autopublicações. Voltei a pensar em autopublicação e eu nem me lembrava que lá atrás eu já tinha feito parte desse movimento de pessoas que publicam o próprio trabalho. E aí já foi um outro momento que eu estou até tentando me desintoxicar um pouco, porque eu acabo pensando tudo muito como publicação. E às vezes um ensaio fotográfico não é necessariamente não é pensado para ser uma publicação. Às vezes você não existe essa obrigação narrativa de criar, não existe obrigação de nada. A obrigação é de você seguir o processo que você considera ser o seu, dentro da sua... Eu não quero falar a palavra statement, mas a statement é a melhor coisa que tem para dizer nesse sentido, do seu direcionamento, da sua onda, do que você faz. Eu acho que o primeiro
ele na verdade ele ainda está até hoje, ele perpassa quase tudo, que é um projeto que ele começou num salão da capitania, depois ele se tornou o projeto que entrou no salão de Belém e no de Fortaleza, que é um projeto sobre a transitoriedade. Começou sobre a transitoriedade e sobre, um pouco inspirado num texto de Freud que tem esse título, sobre a transitoriedade e sobre o luto, sobre a perda. Porque quando eu voltei para cá, né, a volta para cá significou uma perda, uma perda na minha vida pessoal, foi uma perda, foi um encerramento de uma fase, de um relacionamento. E acabou, e depois que eu fui notar que a crônica que eu estava contando tinha a ver com essa perda desse momento, desse amor, enfim. E a natureza como metáfora, a transitoriedade na natureza como metáfora das perdas e de como conviver com o luto, com a perda. Que na verdade é um trabalho feito, uma fotografia de paisagem, que é uma paisagem, só que fotografada exatamente no momento de transição entre o dia e a noite, mas de uma forma bem ambígua, que dificilmente você sabe se é um amanhecer ou um anoitecer. Esse é o twilight, é essa zona, e que é uma coisa que foi Ricardo Junqueira que chamou a atenção. Como é curto o momento que o dia vira noite aqui no Nordeste. É uma coisa assim, quando você pisca o olho. E aí, muito por isso, pensando nisso, eu fiz um vídeo documentando essa mesma cena que eu havia fotografado antes, só que aí eu quis documentar o tempo exato dessa transição do dia para a noite, né? E que é um vídeo quase insuportável de assistir, porque é uma coisa que é tão rápida, mas que quando a gente presta atenção parece que não tem fim, e a gente não percebe. Então fica uma coisa muito ambígua e muito curiosa, e foi o projeto que entrou nesse e é inédito aqui em Natal. Eu nunca exibi esse vídeo aqui. Eu coloquei no YouTube uma época, depois eu tirei. Se chama Se Acabou L'Homme. E ele foi pensado no Salão de Abril em Fortaleza para ser projetado na rua. Ele era para ser projetado em parede, preferencialmente no final da tarde. E na verdade é uma cena parada, e você só sabe que existe alguma coisa acontecendo pelos sons, que tem sons de pássaros, de insetos e de certa forma tem uma linha assim no mergulho na escuridão, que começou naquela zona um pouco sem muita definição se a gente está caminhando para a luz ou para o escuro. Depois a gente vai para o escuro, e aí começou uma investigação dessas sombras, desses espectros, dessas coisas que estão escondidas até a gente jogar a luz nelas, que é o projeto que se tornou o meu primeiro zine, chamado Fucked by Stranger in the Dark, mas que também é a série chamada Não Há Silêncio, que foi uma série de fotografias como de alguém que está tentando investigar o entorno, ou um cenário, só que o tempo que tem para perceber que aquilo ali é o tempo que o flash, é o tempo do flash. Então que foi um projeto de ir para os lugares, na verdade um lugar só, uma propriedade lá em Pium, e de fazer as imagens sem saber o resultado que ia ter. Ir no escuro, e depois quando o flash pisca, que são coisas que o olho não vê na hora, porque o flash é muito rápido, o olho não consegue capturar, mas a câmera captura. E aí surgiu uma série de imagens que na verdade eu continuo ainda nessa investigação, nesse inventário de escombros, de sombras, de coisas no escuro, que foi encerrado na época do Não Há Silêncio, que são imagens preto e branco, e agora na pandemia eu retomei, só que agora é uma série que está para se fechar, que ela chama Tudo Está no Seu Lugar. Porque antes havia uma coisa meio errática do olhar, de tentar procurar algo que fosse como uma saída, e nesse agora eu acho que, quando eu digo que tudo está no seu lugar, é porque a partir quando o olhar abraça essa situação que foi durante a pandemia, né? Essa situação de caos, de isolação, de suspensão, talvez o primeiro passo para ir além disso é simplesmente ter um olhar meditativo sobre isso. Mas mesmo processo de usar a câmera com flash à noite, então eu já tenho um bom grupo de imagens que na verdade eu sigo contando essas crônicas
Crônicas da Escuridão, esse inventário. Vou parafrasear um livro que já existe, chama Inventário das Sombras. É um livro de José Castelo, em que ele entrevista escritores. Mas esse nome é muito lindo, Inventário das Sombras. Por acaso é como se fosse um inventário de sombras e ruínas, mas sempre com há um desejo de fuga, há um desejo de buscar brechas para sair, mas não é uma saída fora da situação, é sair entrando nela o máximo possível, investigando, tendo carinho com a fotografia, mesmo que seja um buraco no asfalto cheio de esponja, de limpar prato, enfim. Que eu estou descobrindo que eu estou quase fechando esse projeto, assim, mas existe sempre uma pegada de uma personagem, existe uma personagem muito perdida que está por trás dessas narrativas, sempre perdida e que está numa errância e buscando saídas, buscando modos de que aquilo seja outra coisa além daquilo, mas não é só a saída do mapa, mova 3 passos, não se mova para dentro, olhe para a foto e deixe a foto trazer você para o que pode ser esse caminho. O boom rolou na Feira Plana de 2015, 2014. A primeira foto assim de quando? O meu? Não, o meu é de 2014. Mas o boom, isso aí acho que o boom foi muito antes, assim, fora do Brasil foi muito antes. E no Brasil acho que 2010, 2011, porque eu me lembro que... Eu pensava que você era tipo, sei lá, 2005, 2006. Não, eu acho que aqui, em Natal, talvez até no Nordeste, eu sou das pessoas que começaram esse movimento, assim. Eu tenho um amigo de Fortaleza, Regis Amora, que também está muito envolvido com isso, e que foi um cara que a gente começou, poxa, mas que legal que existe isso. Mas isso já tem 4, 5 anos, assim, não. Porque a coisa já estava rolando. Por exemplo, Eric, é porque não caiu a ficha, que eu sou tolo, mas quando eu viajei com o Eric em 2009, Eric já tinha uma produção de zines. Já tinha a produção dele, já estava seguindo o caminho dele. E eu que não tinha me tocado disso como uma perspectiva criativa, como uma saída, uma possível saída para estar em Natal e continuar produzindo. Aí me empolguei absolutamente, descobri as feiras de publicação, descobri Feira Plana, Feira Pão de Forma, que foi a primeira, né? A primeira, sempre vou citar a Feira Pão de Forma do Rio, da editora da Bolha. E que foi um negócio assim, quando eu vi um casarão cheio de gente vendendo coisa legal, vendendo zine, vendendo foto, vendendo pôster, falei, não, é aqui, é isso aqui, o que eu acredito, o meu mercado de arte é esse, né? Porque você vende o seu trabalho, as coisas têm qualidade, as pessoas têm acesso e aí eu endoidei e comecei a produzir, só que aí foi, eu botei na cabeça uma história que cada feira que eu participasse eu queria levar alguma coisa nova e fui fazendo e tenho resultados assim que me satisfazem muito, outros que são metade do caminho, que ainda tem que resolver, mas alguns que eu já acho que foram bem resolvidos. Eu gosto muito do formato do zine, eu gosto da despretensão, eu gosto do tamanho reduzido, eu adoro, eu acho incrível o trabalho de um cara como o André Penteado, que fez muito a minha cabeça, o trabalho faz muito a minha cabeça, pessoa que eu tive a chance de conversar, mas eu gosto muito de trabalhos pequenos, assim, de coisas que dão um recado rápido, como alguns zines de Eric, por exemplo, o seu, né, aquele seu em que você me deu aquela série de Parnamirim, que parece uma coisa rápida, mas que por aquele trabalho a gente pode ir longe discutindo sobre a história do bairro, a militarização do bairro, um bairro que surgiu a partir de uma base aérea, enfim. Essa pegada do zine eu gosto muito, 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 muito. E um negócio que é a gambiarra que dá certo. É uma gambiarra que dá certo, mas é a gambiarra que não vai pegar fogo o fio, porque você remendou com durex, não. É uma gambiarra de investigar materiais, pensar que material pode ser legal, enfim. Que para outras pessoas pode ser um tormento, mas que é o grande barato do negócio, você pensar como... Então eu me apaixonei completamente por isso. E tive uma penetração muito legal em muitas feiras legais, assim, participei de uma feira plana uma vez, fui convidado para a segunda, mas a segunda estava muito sem grana para ir. E vários outros eventos, o Festival da Zoom, antes de ser do Moreira Salles,
e conhecer pessoas, conhecer gente que trabalha com isso, conhecer Paula Pedrosa, que hoje está com um trabalho massa, conheci Walter Costa, conheci outras pessoas que eu não vou... Aquele cara de Pernambuco que tem uma editora, que é ele e Georgia Quintas, que eu esqueci o nome dele, lembrei o nome dela, esqueci o nome dele, mas enfim. Pessoas que têm editora, Iatan Canabrava, não sei o que, então assim... E eu acho que eu ainda fiz pouco social, eu acho que eu ainda fiquei muito tímido. Eu acho que eu podia ter estreitado mais o meu network, mas aconteceu. E até no meu próprio processo de fotógrafo e de editor, isso fez uma diferença muito grande. Foram 3 anos assim, muito intensos. Eu conheço o... Alexandre Belém, o cara da editora que eu queria lembrar. Eu conheço o Fuck by Stranger e conheço o Folheador. Pronto, esses são os que eu acho mais amarradinhos, o Folheador e o Fuck by Stranger in the Dark. Tem um projeto que chama Sítio de Dentro, que ele está inacabado, eu não sei nem se ele já começou, mas que são investigações de edição. Que, na verdade, Sítio de Dentro é uma localidade no interior do estado, para onde uma pessoa que eu conheço foi fugida. Fugiu de uma situação, 2 pessoas foi um esconderijo. E eu comecei a ir para lá. E o lugar é de uma riqueza visual incrível, e o nome é incrível, e eu comecei a pensar numa crônica dessa fuga, mas ao mesmo tempo muito colocando nas fotos como se a gente foge das coisas, mas a gente não consegue fugir da gente. Só que é um projeto que está muito ainda, ele está muito solto ainda, mas independente disso eu fiz os zines, imprimi, fui na gráfica, mas é um trabalho que eu não considero muito bem fechado. Está no banco de fotolivros? Está no banco de fotolivros O Foli e o Fuck by Stranger não estão? Não estão, que eu já deveria ter mandado. E que era o material que eu levava. Tem um que chama Essa Noite Não, que na verdade é um zine, mas ele é uma coleção de cartões de imagens de animais apavorados, que eu fiz bem no período pré-eleição, quer dizer, Essa Noite Não já era uma maneira de dizer ele não, que era uma historinha como se os animais, um recado dos animais pra gente, tipo, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa roubada não. E são todas fotos dentro do que eu já fazia, fotos noturnas com flash, mas de animais sempre numa situação de medo, de terror. Ele tem uma pegada de terror, até eu achei uma fonte que chama fonte Jason, e ele tinha uma ideia de, mas um terror que também, claro, que é estético, que é uma coisa que é bonito, mas era meio que um grito de alerta, assim. E foi uma edição muito pequenininha desses postais. E como infelizmente a noite veio, né, o trabalho ainda segue. Eu devo relançar, eu devo fazer uma outra edição maior com ele. Já pensei em fazer em risografia, mas enfim. E tem um também que eu gosto muito que se chama Gracias, que esse é um zine pôster quebra-cabeça. Ele é pequenininho assim, que foi feito a partir de uma série de imagens, que aí já é uma outra história de imagens que eu fiz de ex-votos, que eu fotografei acervos de ex-votos de colecionadores. E aí eu criei um livrinho assim, só que ele se desdobra em várias partes. E aí quando você abre, ele tem um pôster no centro. E aí depois você fica meio tentando descobrir como é que você volta para o formato original, porque ele é todo feito com dobras, de uma maneira que uma folha A3 vira uma publicação de 12 páginas. E aí com essas imagens desses ex-votos, mas ao mesmo tempo tem uma pegada quase de publicitária, e eu trabalhei com retícula e tudo, mas é um objeto muito interessante, é um zine objeto quebra-cabeça. E ele é vendido numa caixinha, e esse esgotou geral. Esse era o queridinho das feiras, assim, sempre esgotava rápido. Quando saiu o livrão, o Delírio Urbano, que eu vi meu nome lá e vi as coisas que eu tinha pra dizer, eu falei, mas eu na verdade eu nunca saí. Eu acho que eu nunca saí desse caminho. Na verdade, eu tive algumas... Eu penso como percurso, eu penso como estrada, encruzilhadas, enfim. Eu acho que eu estava no percurso, mas eu estava fazendo outras coisas, que de certa forma também contribuem, porque quando você produz alguma coisa, tudo seu está ali. Quer dizer, os livros que você lê, as coisas,
forma como você se relaciona, a forma como você pensa, como você quer se colocar como artista, qual é seu processo, como é seu projeto. Mas a verdade e sempre alguma conotação, alguma pegada que tem ligação com contação de história, com narrativa. E eu fiz jornalismo, meio sem saber porquê. Então sempre tem, e eu sou um cara assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara, sempre tem uma história para contar de tudo. Sempre tem, não é culpa minha, porque é assim. Acontece, é assim, sempre tem uma história que remete a outra história, que liga com outra coisa, enfim. E eu acho que é isso que eu acho que orienta, uma das coisas que orienta o trabalho é isso, tem essa vontade de contar uma história. Eu sei que é muito simples dizer, eu conto histórias, mas é simples, mas também não é tão simples, mas é o que eu posso dizer do trabalho, assim, e particularmente é um trabalho muito intuitivo, porque eu não estudei artes visuais, eu não frequentei artes visuais. Eu às vezes tenho muita preguiça de ter que estudar sobre o meu trabalho. Às vezes eu prefiro trabalhar. E eu não sei até que ponto a gente sabe que é um território extremamente minado, porque as pessoas existe uma quantidade de expectativas muito grande de como você deve fazer, para onde você deve ir, quem você deve ler, qual é o léxico que você deve usar para descrever seu trabalho. E eu absolutamente não tenho compromisso com nada disso. O meu compromisso é com o que eu faço do jeito que eu faço. E eu sei porque eu estou fazendo, e quando eu não sei eu tento parar para pensar por que aquilo está acontecendo. Existem coisas que eu não sei e não acho que isso tira a potência do trabalho ou tira a força dele, mas sou eu estou ali, é isso. E quem vai tocar, como vai tocar, aí é uma coisa que foge do meu controle, mas o trabalho está aí. E já e como a gente conversou hoje, é um trabalho que tem 30 anos nessa história, e que é uma coisa que eu estava pensando outro dia, assim, que trabalhar com arte é muito legal, fazer arte é muito legal, ser artista já é um outro esquema. Ser artista é um negócio bem, acho que foi a Rosângela Renault que falou, é como trabalhar num banco, em termos de, não existe o glamour, existe uma série de outras questões assim que às vezes eu me questiono seriamente, e eu conheço pessoas talentosíssimas que já disseram, não, deixa pra lá, certo? Tem uma conhecida que trabalha com publicação também, Fernanda Grigolin, que tem um trabalho incrível, que é o Folha de Borda, Jornal de Borda, que é um negócio que ela toca sozinha, e que eu percebi que ela chegou a hora e falou, não estou muito afim, porque é um ecossistema muito complexo. E aí se a gente traz para Natal, aí a coisa... Mas o que eu quero dizer no final das contas é que me interessa produzir, trabalhar. E essa é a parte que eu acho a mais interessante do projeto, do processo todo. É o trabalho, é poder falar sobre o trabalho. As outras coisas eu ainda estou me tentando pensar uma forma saudável, se é que existe, de poder lidar com elas, porque a gente sabe que é bem insalubre, vamos dizer, um meio muito insalubre, assim, e aqui em Natal a gente ainda tem uma situação mais complicada, porque ele sequer existe aqui, a gente não tem quais são os artistas contemporâneos de Natal que a gente conta nos dedos, e a maioria dos que estão com um trabalho mais consistente, ganhando dinheiro com isso, estão fora daqui. E aqui ainda tem toda uma situação de favoritismo, de apadrinhamento, de conexões políticas, e de quem você é primo, e quem foi que ele trouxe. E então ainda é mais complicado ainda, né? Mas seguimos, a gente segue. E eu sinto que tem mais gente seguindo também. Essas iniciativas que eu falei, o Duas, a Margem, Sanzia com a Bolide, se eu esqueci alguém, Henrique, que segue com o mercado da foto, a gente segue fazendo e acontece, as coisas acontecem. A gente teve nessa minha intoxicação pelo ambiente das feiras de publicação, deu sorte que eu consegui trazer as feiras para cá. Não é que eu trouxe, mas assim, uma série de pessoas se juntou com o interesse de fazer isso, e eu botei pilha em todo mundo, e outras pessoas já estavam com essa animação, e aí deu sorte de que o diretor do museu achou interessante a ideia, a gente trouxe as feiras para cá, e as feiras vieram e aconteceram, e foi muito bacana. Eu acho que você participou.
e foi muito bacana, então as coisas acontecem. Agora Natal tem um negócio muito, não sei se é o vento, não sei se venta demais, que as coisas vão passando. Tem um jumento enterrado. Tem um jumento enterrado. Tem um negócio assim no Rio Grande do Norte assim que, tipo, hoje eu estava conversando com um amigo colecionador, ele falou de um artista, Yaponi Araújo. Yaponi Araújo é um cara que não é fotógrafo, ele é pintor. É um cara que está nas maiores exposições de arte naif do mundo. Um cara de São Vicente, lá no pé da Serra de Santana. Vai em São Vicente e procure alguma coisa sobre ele. Não tem, parece que o cara não existiu, assim. E é um cara cujo trabalho está em todo lugar, todas as coleções importantes de arte naif trabalham. Isso é um exemplo de vários, né? Então tem um negócio meio esquisito, assim. Mas ao mesmo tempo, eu não sou o cara, Natal já foi a cidade. Não, tem coisas realmente que eram absolutamente surpreendentes. A história do Festival do Forte, o movimento das galerias. Mas hoje tem você fazendo um trabalho como esse. Tem Sanzia de novo, insistindo, fazendo cursos. Tem uma movimentação dos artistas no próprio grupo do WhatsApp que a gente criou, que ou bem ou mal, com briga ou sem briga, com diferença ou sem diferença, a gente está lá, a gente conversa, a gente se organiza, a gente se articula. Isso é um negócio, é novo, isso é novo, né? Com esse tipo de envolvimento de todo mundo, de discutir, de se ajudar. A própria forma como o grupo se colocou diante da Lei Aldir Blanc foi uma coisa incrível, foi genial, de ter suporte. Podemos melhorar? Podemos, mas eu acho que não está... Melhorou um pouquinho, piorou? Não, eu não acredito que tenha piorado. Eu acho que os desafios são os mesmos, porque existe uma situação, uma questão de educação também da cidade, de você não ter não tem muito, eu não entendo isso, assim, como é que, acho que falta educação das pessoas para ter, né? Os vizinhos todos têm uma outra pegada, tanto Ceará como Paraíba tem uma outra forma de se colocar com a arte, mas eu acho que essa nossa articulação relativamente recente é um passo em direção a alguma coisa boa nesse sentido, uma mudança boa em relação a isso, sabe? Rapaz, eu acho que assim, eu posso encher a boca para dizer, eu trabalho com fotografia há 30 anos. Então, o começo foi lá, mas e é uma pena porque, bom, claro, todo o material em negativo, né? E eu perdi muita coisa quando eu morei em Pium, porque tinha muita umidade e eu perdi muita coisa. Tem muita coisa que se perdeu, mas que coisas que eu revisito e até a minha primeira foto, eu descobri a primeira foto que eu tirei na minha vida, que quando a minha mãe comprou a tal da câmera Instamatic, que eu peguei a câmera escondida e fiz uma foto, e eu vi, e tem coisas que acompanham a gente, assim, que são muito, muito particulares da gente, que estão presentes desde o começo. Ali eu acho que foi bacana porque era muito divertido, era muito bom. Assim, não haviam outras questões além de viver, fazer meu curso de jornalismo, curtir e produzir, descobrir fotografia e estudar, ainda que fui um aluno medíocre nesse sentido. Eu gostava muito mais de fotografar propriamente do que de conhecer outros fotógrafos, porque nessa época já tinha muita gente fazendo muita coisa incrível que eu não tinha acesso, por razões que a gente sabe. A gente está numa cidade que eu acho que eu fui conhecer a exposição de fotografia contemporânea em Natal com a Casa da Ribeira, que eu vi Rosângela Renault na Casa da Ribeira, Rodrigo Braga eu vi na Casa da Ribeira. Mas então aí, por essa dificuldade de acesso, eu sou um cara pré-internet, eu sou analógico, então assim, havia uma dificuldade de obtenção, mas enfim, mas havia tesão, né? Tesão em fazer, em produzir, em conversar com pessoas e então, sem aquilo ali não teríamos chegado a hoje. Seria um outro caminho, uma outra. E é tanto que boa parte das pessoas desse percurso hoje estão todo mundo trabalhando, né? Está todo mundo fazendo alguma coisa e então foi importante porque foi a descoberta, foi um dos momentos de descoberta, porque eu acho que eu sigo descobrindo coisas, eu sigo repensando coisas e me impressionando com coisas novas que eu descubro a respeito do que seria o meu trabalho, de como eu faço. Aí foi o primeiro amor, assim, foi o momento e que a universidade forneceu essa chance de, particularmente a parte do trabalho no laboratório, do quarto escuro, de poder revelar filme, de conhecer a fundo isso aí. Então foi um período muito, muito rico por isso
e dos contatos e das leituras e de tudo, assim. Então não tem como não ter um certo orgulho e uma certa nostalgia, porque era uma época muito boa, era muito lúdico tudo, era muito divertido, não tinha essa pegada de não, mas é um trabalho, eu preciso pensar nessa coisa. Não, era apenas fazer e levar e dentro do que era possível. É aquelas coisas, né? Era bacana, era, mas eu acho que tem uma galera hoje que já chega com esse mesmo tesão, com esse entusiasmo, mas ele já tem uma rede meio que pronta. Ele já pode pensar num prêmio da Margem de fotografia emergente contemporânea, eles já podem pensar em ir no mercado da foto. Naquele período não tinha isso, era só a gente fazendo e vendo para onde o trabalho podia ir dentro do que tinha, mas também ninguém ficava mal porque não tinha uma galeria legal. Não, era basicamente fazer, mas foi ali que começou. Bem, essa foi a entrevista com o Max Pereira. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito, tenham conhecido um pouco mais sobre a nossa produção. E fiquem atentos que o próximo encontro é com o fotojornalista Alex Regis. Até mais! Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.